Olá meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes e nós estamos aqui para falar sobre como funciona a mediunidade. E nesse vídeo nós vamos falar de uma coisa que as pessoas sempre comentam nos centros, né? nos livros que a gente lê sobre doutrina espírita, mediunidade, que é a mediunidade ostensiva. O que significa isso, mediunidade ostensiva? Como é que funciona? É um tipo de mediunidade? O que eu tenho que fazer para entender? Vamos ver sobre isso? Bom, gente, vamos direto ao assunto. O que é essa mediunidade ostensiva? Bom, ostensivo vem da origem de ser, no significado de ser aparente, uma coisa que está à mostra, que está visível, né? Então, quando as pessoas falam assim, a polícia está fazendo o policiamento ostensivo na nossa rua ou no nosso bairro, o que é isso? Significa que eles estão à mostra lá para todo mundo ver que eles estão andando, seria, né, digamos assim, para demonstrar para a criminalidade que eles estão cuidando do bairro. Mas o que é isso na mediunidade? Não tem nada a ver com polícia, né? O que é isso dentro do campo da mediunidade? O médium, quando nós dissemos assim, fulano é médium ostensivo, é que a mediunidade dele está aparecendo, está visível, com, digamos assim, com características que estão aparentes. Como é que é isso? Vamos dar um exemplo bem simples, né? Então você tem lá um primo na família, um irmão, uma mãe, um pai, uma avó, que está lá no grupo familiar e de repente tem uns arrepios, tem meio que uns desmaios repentinos, e nesse desmaio fala coisas que depois não se lembra, ou começa a chorar lá em casa, numa reunião familiar, repentinamente, né? E como a gente diz, dá aquele bafão no meio da família, né? É sempre estranho, esquisito, não é para ser assim, né, gente? Então, mediunidade ostensiva é aquela que está visível para outras pessoas. Não significa que é uma mediunidade melhor, especial, até porque ostensividade não é um tipo de mediunidade, é uma característica da mediunidade, né? Ela está ali aparente, só isso. Então, por exemplo, quem me vê na rua, ou se relaciona comigo, ou até me vê no centro espírita, não diz que eu sou médium. Por quê? Porque não deixo a mediunidade aparecer. Tá? Até porque, gente, por uma questão de ética e de etiqueta espiritual, não vejo ser necessário você deixar isso transparecer. Tá? Até porque muita gente usa isso de forma negativa, né? Ou para influenciar as pessoas. Então, se eu estou num lugar, por exemplo, numa loja, num shopping, e eu vejo um espírito, eu não dou chilique, não dou tremedeira, não boto a mão nos olhos e faço uma cena que eu estou vendo um espírito. Eu simplesmente finjo que não vejo. Ou se eu ver, e se tem uma intenção de eu ver, se tem um porquê, eu me comunico mentalmente com ele. Eu não preciso fazer um estardalhaço, né? Desmaiar. A gente sabe que, claro, o desmaio é porque a pessoa sentiu uma fraqueza, né? Não é porque a pessoa fingiu, né? Mas você não precisa demonstrar aquilo publicamente, tá? Então, eu sei que a ostensividade tem as questões que a pessoa não controla, né? Ela sente medo, ela chora, ela se descontrola, e tem a ostensividade que a pessoa quer mostrar que é médium. Então, a gente tem que separar as coisas. Primeiro que quando você não controla, é uma questão de você educar a mediunidade. Então, é uma questão de você se condicionar. Quando vê, você não deixar aquilo aparecer. Por quê? Você não precisa botar medo nas pessoas, você não precisa chamar a atenção das pessoas, né? Você está, por exemplo, num hospital, sentada num banco ou num ponto de ônibus ou dentro do ônibus mesmo, e você sentiu que você está doando energia para alguém, você sentiu uma espécie de um formigamento no corpo, como se fosse assim um leve torpor, e você começa a bocejar. Você não precisa abrir aquele bocão, né, grande e começar digamos assim, mostrar que está acontecendo aquilo para quem vai entender, né? Não é necessário. Segura um pouquinho, coloca a mão na boca,
né? Então, nós estávamos falando de mediunidade, já estamos falando de etiqueta dos médiuns, né? De educação mediúnica. Então, nós temos que cuidar com a ostensividade. E se você é médium ostensivo e você não tem controle da mediunidade, então é muito importante você aprender. Você não é obrigado a ir para um centro espírita e trabalhar no centro espírita. Muita gente pergunta para mim: Anderson, mas eu sou evangélico, é totalmente incompatível, né? Eu ir na igreja evangélica e depois ir num centro. Tudo bem, você não é obrigado a deixar de ser evangélico, mas você pode estudar pelo menos a mediunidade para entender como ela funciona e para se resguardar de situações negativas que podem ocorrer por você simplesmente não entender, né? Então é importante você sempre aprender, tá? Então os médiuns, gente, muitas vezes são taxados por coisas diferentes, como esquisitos, pessoas que têm chiliques, pessoas anormais, ou malucos, ou até enganadores, por causa justamente desse tipo de coisa, de às vezes a pessoa deixar transparecer muito de uma forma negativa, ou até tem aquele que transparece, como eu falei no início, né, de forma intencional. Para quê? Para impressionar as pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes esse tipo de médium, ele quer influenciar outra pessoa em benefício próprio. Então isso é uma coisa muito negativa. A pessoa que faz isso não é um bom médium, tá? Então, mediunidade, gente, é uma coisa que você tem que usar com humildade, né? Com consciência. Você tem que usar, como diz muito o livro, aquele livro que eu citei, que eu estou relendo agora, né? Segurança Mediúnica, do Espírito Miramês, psicografado pelo João Nunes Maia. Você tem que ter uma mediunidade com Jesus, né? E o que é isso, mediunidade com Jesus? Seguir princípios, né? Princípios evangélicos, princípios que Jesus ensinava, do amor, da caridade, da humildade, para que você não transforme a mediunidade em uma coisa anormal, em uma coisa grotesca, em uma coisa que as pessoas tenham medo, fujam. Mediunidade, gente, é para ser luz na nossa vida, é para ser alegria. A gente sabe que existem sim, não vamos negar que existem sim momentos que a gente sofre, que a gente passa dificuldade, mas isso deve ser lá embaixo, né? Os momentos ruins. Mediunidade é para estar aqui em cima, ó, alegria, né? Visão do futuro, das coisas que nós podemos fazer, de como nós podemos ajudar as pessoas, e não nós ficarmos lá na camada do sofrimento, do descontrole. Não é para ser assim, né? Para chamar a atenção das pessoas, às vezes chamar a atenção da família. Pode ocorrer médiuns, por exemplo, que tenham certas carências, então eles chegam naquela reunião familiar de domingo, ele tem lá uma tremedeira, uma coisa assim. Por quê? Porque às vezes ele tem a carência dele, somada à situação de um espírito que se sente triste e tem necessidades, junta a sintonia dos dois e ele se permite nesse tipo de situação. Por quê? Porque ele vai chamar atenção, todas as pessoas vão se direcionar para ele, né? Então não é uma coisa saudável. O médium não precisa viver assim. O médium não precisa ser o mestre dos mestres que vai dominar todas as pessoas, e também não precisa ser o capacho, né? O que vai estar lá no chão. Você médium, tem que ser igual a qualquer pessoa, nem mais nem menos. E ainda por cima você tem que pensar que tem responsabilidades para ajudar as pessoas, né? Para usar as capacidades que você tem, que na verdade todos têm, mas em você está, digamos assim, atuante, está ativo, usar para ajudar. Então, se você pode, sim, vamos ajudar, sempre de forma positiva, tá? Então, mediunidade ostensiva é isso, gente. É só uma mediunidade aparente, não é um tipo de mediunidade especial, mas uma característica do momento, tá? Que nós podemos controlar de uma forma positiva. Deixe lá os seus comentários se ficaram dúvidas ainda, né? Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Estejam sempre no nosso canal. Obrigado, gente. Até a próxima.